Vocês lembram que no primeiro bloco eu falei que hoje a gente ia cantar algumas coisas que falavam sobre nome, né? Remetiam a nome. Que nome é esse? Que poder tem esse nome? Existe poder no nome do Senhor. E essa canção, ela diz assim: ó, quão lindo esse nome é, ó, quão maravilhoso esse nome é. E que nome é esse? É o nome de Cristo. E a gente vai ter junto o privilégio de falar ao Senhor, né? Aquele que é o Verbo, que através da sua palavra deu origem a tudo, é o Deus que nessa manhã nós engrandecemos e que vamos ter a oportunidade de cantar dizendo assim: Senhor, quão lindo é o teu nome, quão maravilhoso é o teu nome, que prazer poder louvar o seu nome. Vamos cantar o Senhor. Ressuscitar.
seguinte verso: cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós vamos exaltar, continuar exaltando o nome de Deus, do Cordeiro, dizendo: santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Vamos cantar juntos. Que é
ouvir a tua voz. E como é bom ouvir a tua voz através dos louvores, através da confraternização entre irmãos e amigos, mas também através da tua palavra. Te pedimos que a tua presença continue a se fazer sentir nesse lugar e que o Senhor nos faça transbordar da unção do Espírito Santo em nós e através de nós. Que tudo que continue a acontecer aqui continue a louvar, a engrandecer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Te pedimos essas bênçãos, desde já as agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado para você. Bom sábado. Ixi, não ouvi quase ninguém. Bom sábado. É uma alegria estar aqui com vocês. A primeira vez aqui, já conhecia as duas comunidades, mas ainda não tinha o Farol e o Espaço Vida, né? E agora com essa junção ficou muito bom. A gente acompanha pelo Instagram, pelas redes sociais, ver como o louvor é vivo, como o culto é dinâmico e como Deus é engrandecido nesse lugar. Louvado seja Deus também pela sua presença nessa casa, e que a presença dele continue a fazer sentir esse lugar na nossa vida, no nosso coração e também no meio da nossa família também. Eu brinquei, né? Eu disse, quem quiser sair antes, não vai sair porque o pastor travou o carro de todo mundo ali. Eu não sei nem quem eram os carros que estavam ali. Eu sei que eu botei o carro ali e quem quiser sair, a chave está comigo. Brincadeira, viu? Quem precisar sair, a chave é só pegar com a minha esposa e pode sair. Mas eu travei, não sabia de quem era, a rua estava cheia, eu vou colocar no mesmo. Deu certo. É bom estar no meio de gente querida também, rostos conhecidos, a maioria deles pelo menos. De outros lugares aí a gente já conhece, fui pastor de alguns aqui também, coisa boa. É bom estarmos juntos. Deus seja louvado mais uma vez pela sua presença. Sabe aquele dia que a gente desliga um pouquinho, né? Como é bom desligar os botões, né? A semana é muito intensa e na sexta-feira a gente já começa o processo de desacelerar. E a gente pode descansar um pouco desse dia, descansar dos afazeres, descansar das preocupações, descansar daquilo que nos tira a paz. E tem coisa que acontece durante a semana que tenta minar, tenta roubar a nossa paz, mas aqui a gente consegue sentir outra atmosfera e a presença de Deus começa a transbordar nesse lugar e consequentemente na nossa vida também. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. A gente gosta, a gente tem muitos gostos, temos muito, você já nasce com gosto, né? Pequenininho ali, você já quer definir uma série de coisas. Mas quando eu falo para o meu filho, é assim, ele, não, eu quero desse jeito, você não tem idade de querer ainda. Quem tem que querer é a gente. Agora o detalhe é que as crianças fazem isso de forma mais, quem sabe, mais direta, mas a gente também faz, quem sabe de forma indireta. E eu fico olhando para mim e eu me acho muito caprichoso, não sei você. Eu sou cheio de querer. E se deixar, é tudo do meu jeito. Se deixar, você também é. Uns mais intensos do que outros, mas é complicado. Aqui na Bíblia a gente encontra uma profecia cujo profeta ele começa uma profecia de forma diferente. Abra a palavra que a gente vai entender melhor. O livro de Abacuque. Se você, para achar o livro de Abacuque é muito fácil. É só você olhar na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é marcada, você olha a parte que está toda em branco. Ali é o livro de Abacuque, porque se deixar a gente passa direto. É um livro bem curto, é um livro talvez pouco explorado. Eu exploro pouco, por exemplo, os livros dos profetas menores. Eu gosto de explorar mais os evangelhos. E quando é para o Antigo Testamento, ou são os livros históricos, ou a gente vai ali para o Pentateuco, né? De Gênesis a Deuteronômio,
Ou então a gente vai ler o livro de Salmos, Provérbios e esquece algumas coisas. Ou então Daniel, Isaías, que trata de profecia ali no Antigo Testamento. E Abacuque é um livro que, se a gente não tiver cuidado, a gente passa assim, batido por ele. Mas ele está ali, creia. Ele tem lições muito especiais para a nossa vida. E cada vez que eu leio, eu consigo descobrir uma nova lição. Eu quero compartilhar com você, nessa manhã, a experiência desse profeta Abacuque. Fica depois de Naum e antes de Sofonias, que também são profetas menores. Abacuque é considerado um profeta menor não porque ele tivesse naturalmente pequena estatura, ou então porque a profecia fosse de uma importância menor. Mas ele é considerado um profeta menor porque a profecia dele é curta. A profecia dele é rápida. Mas a profecia dele é muito certeira também. Muito assertiva. Abacuque, normalmente um profeta, o que é profeta, né? Precisa entender a função do profeta. Na Bíblia cada um tem sua função. Mas qual a função do profeta? Função básica do profeta. Profetizar, o que mais? Falar com o povo. O que mais? Função do profeta. Passar a mensagem. O profeta é o porta-voz de Deus. Isso. Tudo isso é verdade, mas eu gosto dessa resposta aí, dessa afirmativa. Profeta é o porta-voz de Deus, aquele que fala, não o que quer, mas aquele que fala o que Deus manda. Sim ou não? A função do profeta basicamente é essa. Mas ele começa estranhamente essa profecia. Ele não fala o que Deus manda, ele começa essa profecia, ele abre esse livro, por exemplo, começa aqui, ó, verso 1, está aqui, sentença revelada ao profeta Abacuque. Só que aí no verso 2 ele não dá a sentença, no verso 2 ele não fala, mas no verso 2 ele começa a profecia de forma muito estranha, diferente dos outros profetas, e os outros profetas eles começam, profecia, pá, isso. Cuidado nisso. E aí vem sentença de condenação, vem sentença de qualquer outra coisa. Mas aqui ele começa a sentença questionando. Ele começa a sentença questionando. E eu acho interessante porque o livro de Abacuque é muito a gente. Faz muito parte daquilo que eu vivo. E talvez daquilo que você vive eu também. Por quê? Porque Abacuque ele é questionador. E a gente é assim também. Aliás, é bom ser questionador. Não tem problema nenhum, não tem pecado. Até porque Deus criou a gente com essa capacidade de questionar. E isso é bom. Abacuque, ele era assim também. Tem uma coisa de Abacuque que eu acho que a gente deveria fazer e a gente não faz. Eu vou dizer o que é já já. Acompanhe o texto, por favor. No verso 2 ele questiona, né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surge discórdia. Por isso, verso 4, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Ele diz assim, Senhor, por quê? Antes de começar a sentença, ele começa um questionamento. Se eu não estou entendendo porque eu estou vivendo, e ele vivia aqui uma crise terrível. O profeta vivia uma crise social, o profeta vivia uma crise religiosa, o profeta vivia uma crise de identidade, e ele não entendeu porque na cabeça dele, e funciona assim, Deus é que podia resolver qualquer coisa. Deus ele pode resolver qualquer coisa. Amém? Amém? Deus ele pode resolver qualquer problema. E ele disse, Senhor, é como se a gente estivesse jogando aqui. O Senhor fosse o craque do time, mas o Senhor não entra no campo. O Senhor não entra no jogo. O Senhor é o técnico, mas o Senhor não está dando orientação nenhuma. O sim de Deus é muito bom a gente ouvir. Sim ou não? Maravilhoso.
Não tem nem o que questionar. Bênção, e a gente vai, marca grupo de gratidão e fica todo mundo feliz. O não de Deus é difícil ouvir, mas a gente aceita também. Não. Poxa, Senhor. Não. Fica meio que criança birrada, com birra. Agora, o difícil é ouvir o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é quando Deus não responde. É quando você fala e Deus não responde. É quando você clama e parece que a sua oração não passa do teto. É quando você espera e o milagre não vem. Quando de repente você já até recebeu a promessa, mas aquilo ali ainda não se concretizou na sua vida e você questiona. E é muito ruim ouvir o silêncio de Deus. Mas Deus, sem obrigação nenhuma, e deixa eu dizer uma coisa: Deus, ele não tem obrigação de dar resposta nenhuma para a gente, porque nós somos criaturas criadas por Ele. Ele é o Criador, Ele é o dono do universo, Ele é o Senhor. Ele tem a obrigação da resposta? Não tem, mas ainda assim Ele dá a resposta no tempo certo. E eu gosto da palavra que a Bíblia define para tempo. Eu sempre falo sobre ela, quase todo sermão que eu faço. Tem um tempo do relógio, que daqui a pouco, é o tempo que vai dizer para, o tempo cronos, é o tempo que eu controlo, é o tempo que você gasta daqui para a sua casa, é o tempo que você faz um trabalho, desenvolve um artigo, é o tempo que Deus deu para você e eu controlarmos. Mas tem uma palavra tempo na Bíblia que ela é kairos, quer dizer tempo perfeito de Deus. Tempo de Deus, onde as coisas não acontecem no meu relógio, mas as coisas acontecem no relógio do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você: se aquilo que você espera, se aquilo que você sonha, se aquilo que você projeta não deu certo ainda na sua agenda, no seu relógio, fique tranquilo. No relógio de Deus está marcado um horário para isso acontecer. Na agenda de Deus já tem um dia. Ele não te disse ainda. De repente, para não te deixar ansioso, de repente, para você não colocar os pés pelas mãos. É porque quando a gente fala uma coisa no tempo. Meu filho, quando era menor, a pior coisa, depois eu aprendi, a pior coisa era dizer o que ia acontecer daqui a 3 ou 4 dias. Pai, mãe, menino pequeno, sai 3, 4 dias sem paz. Você não tem paz todo dia. Aquele negócio, meu filho, daqui a 3 dias, vamos lá, 3 dias aqui hoje, vamos contar o calendário aqui hoje, amanhã, aí depois, aí quando faltava um dia, ele chegava e dizia assim: é amanhã, né, pai? Eu disse: amanhã está perto. Amanhã não pode ser hoje? Não pode ser hoje. Nunca mais esqueça isso. Amanhã não pode ser hoje? Não, não pode ser hoje. Por quê? Porque amanhã é amanhã. O hoje é hoje. A gente vive meio que essa síndrome de ansiedade. Às vezes a gente passa o ano inteiro, e é uma realidade, o ano inteiro programando uma coisa que vai acontecer durante uma semana. Ela vai acontecer uma semana. Era pastor de uma igreja que tinha uma galerinha que ficava ali. E toda vez que eu ia pregar, eu pensei: rapaz, você não deve estar muito ruim. Falei com o pessoal lá, aí eu chamei um deles, né, o líder. Falei: cara, é tão ruim assim. Não, pastor, de jeito nenhum. Por que você nunca presta atenção? Não, pastor, a gente vai explicar o que acontece. É porque a gente só sai no sábado à noite aqui, dormir aqui, e a gente fica programando a saída. Eu na hora do meu sermão, não é bonito vocês programando a saída. Aí eu fiquei pensando, passa a semana toda conversando no WhatsApp e tal, na igreja, o culto inteiro, programando uma saída que vai acontecer 1h30. Talvez 2 horas. Com a gente é assim, às vezes a gente pensa o ano inteiro numas férias, vão durar 5, 7 dias, não tem problema programar, mas a questão é, a gente não consegue viver o hoje, porque a gente sempre está pensando no amanhã, que nem chegou. E a Bíblia, em inúmeros textos, nos orienta: vivo hoje, é hoje. Viva o deserto. Às vezes a gente passa pelo deserto sonhando com o oásis vai chegar. Mas eu não posso esquecer
de tirar lições do deserto. E aí a resposta de Deus, mesmo sem ter obrigação, verso 5, Deus, capítulo 1 ainda, deixa sua Bíblia em Abacuque, que a gente vai dar umas voltas por ele. Diz assim: olhem entre as nações e vejam, Deus dizendo, não fiquem admirados, porque no tempo de vocês eu vou realizar tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Ou seja, Abacuque, fica tranquilo, dá uma olhada, abre a janela do teu quarto e olha para além dela. Você está olhando só por dentro, olha por fora. Está no primeiro andar de um edifício de 30 andares. Eu quero te convidar a subir no último andar, porque a visão vai ser melhor, porque a visão que você tem hoje, e assim é com a nossa vida. Por isso que eu disse, a gente tem muito desse profeta. A visão que a gente tem hoje é muito limitada. A visão que eu quero mostrar para você é de algo maior que vai acontecer. Então, relaxa, fica tranquilo. E aí ele diz assim: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, eles fazem as suas próprias leis, impõem a sua iniquidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, os mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. O negócio, em vez de melhorar, está piorando, né? Deus, ele diz assim: fica tranquilo, no seu tempo ainda vai acontecer um milagre. No seu tempo ainda vai ter um momento de vitória. No seu tempo ainda a coisa vai dar certo. Mas olha, enquanto esse tempo não chega, sabe o que é o pior? Que Abacuque não consegue entender. A Bíblia diz assim: eis que eu suscito os caldeus. Quer dizer o seguinte: eu vou piorar o negócio. Não é que vai acontecer, porque tem coisas que Deus não provoca. Você sabe disso. Tem coisas que Deus permite. A pessoa pega um câncer terrível. É Deus que colocou ali? Não, mas Deus permitiu que isso acontecesse? Sim. Às vezes acontece uma tragédia e alguém morre num acidente de carro. Deus provocou esse acidente? Não. Deus permitiu? Sim. Mas aqui é diferente. Não é que ia acontecer e Deus estava permitindo. A Bíblia diz: eu suscito. Em vários textos a Bíblia diz que é Deus que provoca uma situação. Aí Abacuque entende menos ainda. E aí por isso que ele começa no verso 12. Ele questiona mais uma vez, ele se queixa mais uma vez. Quando ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, não morreremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, estabeleceste para servir de disciplina. E ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Aí ele pergunta: por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Tem uma coisa que Abacuque faz que eu acho que a gente deveria fazer. Sabe o que era? Ele entregou a vida dele a Deus. Ele confiava no poder de Deus. Então na mente dele funcionava assim: só Deus que vai resolver o meu problema. Eu não conto mais a ninguém, eu vou contar para Deus. Quem vai resolver é Deus. Eu não vou ficar choramingando por aí. Eu não vou ficar, fazendo cena em rede social. Uma coisa terrível. Que é a coisa quando a gente se expõe em rede social. E hoje virou moda esse negócio. Acho que era o Facebook, eu nem tenho mais. Face. Passou muita coisa. Face, Instagram. Melhor o Instagram. Mas eu lembro que tinha uma... Que tempo isso?
personalizações de mensagem que você, algo personalizado você colocava. Me sentindo triste, me sentindo feliz, eu estou me sentindo decepcionado. Todo mundo sabia da verdade, já sabe, né? O povo já sabe da nossa vida sem a gente contar. Se a gente contar, piora. Creia, o povo já sabe e já fala da sua vida sem você falar. E se você fala? Abacuque, ele tinha uma coisa na cabeça dele: quem vai resolver é o Senhor dos Exércitos. Acabou-se. Quem vai resolver é Deus, não é ninguém não. E tem até uma música, né? Eu vou contar para Deus, vou contar tudo para Deus. Eu esqueci o resto, mas é por aí, eu gosto dela. Conta para Deus. Faz terapia, ótimo. Conta para o seu psicólogo, mas não deixe de contar para Deus. E quem vai resolver o seu problema é Ele. Está passando por uma luta, está travando uma batalha em casa. Conta para Deus. Não suporta mais o ambiente do trabalho porque está tóxico. Conta para Deus. Ele vai cuidar de você. Abacuque, ele faz algo que nós deveríamos fazer. Ele se queixa, mas ele se queixa para o Senhor. Ele diz: Senhor, olha aqui o que está acontecendo. O Senhor não vê. E Deus acabou de explicar para ele. Abacuque, abre a janela do teu quarto, olha, vê além. Sabe qual é o nosso problema? É o problema dele. E porque a gente se parece com ele, e a gente é tudo gente. A gente é tudo ser humano aqui, e a gente tem os mesmos problemas. Só muda de endereço de CPF. Os problemas são parecidos, uns mais, outros menos, depende da fase também. Tem fase que o problema está demais, tem fase que ele diminui, e por aí vai. E aí o que acontece? Ele queria colocar Deus na caixinha dele, no universo dele. Às vezes a gente faz isso, a gente quer colocar Deus na nossa caixa. Deus, ele não entra na nossa caixa, porque a nossa caixa é pequena demais. Que colocar o universo de Deus no meu mundo não dá, não vai funcionar nunca. Uma vez eu vi uma frase, essa frase dizia o seguinte, não lembro nem quem falou, não sei se foi um sermão, deve ter sido um sermão faz tempo. A frase dizia o seguinte: Deus não vai mudar o céu para o céu ficar do seu gosto. Deus vai mudar o seu gosto para você poder entrar no céu. O céu quer adaptar demais. Tem muita gente por aí querendo adaptar o Evangelho, querendo fazer uma releitura do Evangelho, uma releitura da palavra. Não é, Deus não muda, Ele é o que é, e louvado seja o nome dEle por isso. A gente que precisa entrar no universo do Senhor, e para a gente entrar no universo do Senhor, a gente precisa do discernimento do Espírito Santo, para entender que a nossa luta não é apenas daquilo que a gente vê. Calma, Abacuque, não é sobre você. Para de olhar para o seu umbigo, não é sobre a tua família apenas, não é só sobre o teu povo, é sobre o que precisa acontecer. E algumas coisas precisam acontecer na nossa vida para a gente entender o poder de Deus. Alguns desertos precisam vir para a gente poder aproveitar o oásis, porque se o oásis vier antes do deserto, a gente não vai saber aproveitar. Mas para isso a gente tem que confiar. Às vezes a gente quer dar sugestão para Deus. Sabe quando você aprende a dirigir? Lembra? Aprende a dirigir é um negócio terrível, né? Isso não é chato. E principalmente quando o motorista é exigente e que dirige bem. Mas o pior não é isso. O pior é quando você sabe dirigir. Tá tudo bem, você pega estrada, você vai, beleza? Mas quando um motorista experiente está do seu lado, ele acha que você não sabe. É ruim demais. Olha, faz isso, faz aquilo. Não é quando eu dirigia com meu pai nem enxergava mais. A Yolanda conhece. Meu pai nem enxergava mais direito e tal, e dirigindo. Aqui em Recife, às vezes, ele morava no interior, vinha pra cá, e aí quando eu estava dirigindo, não, entra aqui, entrava aqui. Eu digo, o senhor não mora aqui há mais de 30 anos. Eu sei, ali tem um sinal, pai, eu estou vendo que tem um sinal. Aqui está andando
jeito. Não é. Tem pai que faz isso com o filho de outras maneiras. Tem pai que o filho já é adulto, já é independente, já é casado, sabe mais ou menos organizar a sua vida, mas é como se fosse aquele menino pequeno ainda, que ele tem que, olha, não é assim que funciona? Dá sugestão. Dá sugestão às vezes para coisa que ele sabe o que fazer. E Deus não é assim como a gente. A gente não tem que estar dando sugestão para Ele. Abacuque tem toda a sugestão. Às vezes a gente tenta fazer, Senhor, se o Senhor fizesse isso, olha, ia ser tão lindo, porque a nossa matemática é assim, né? Olha, se o Senhor fizesse isso, Senhor, depois de um tempo, se depois daquela quimioterapia a pessoa ficasse completamente restaurada. Confiar em Deus é desafiador, porque nem sempre a gente vai entender a Deus. Por isso que é desafiador. Poxa vida, eu estou com dificuldade de pagar esse boleto. Aquele traficante está comprando uma cobertura. Senhor, eu sou honesto, sou trabalhador, devolvo meu dízimo certinho, sou pactuante com a minha oferta. Eu sou uma pessoa que ando, procuro andar nos caminhos do Senhor. Estou conduzindo a minha família nos caminhos do Senhor. E eu estou nessa maré de dívidas. De repente, que é dívida, não é nem você que procura, mas você está. É uma situação. Será que Deus não vê? Ele vê. É porque Deus não quer? Não sei. É porque Deus não pode? Não, Ele pode. Ele pode. Ele pode ressuscitar. Mas no tempo dele. Lembra de Lázaro? Lembra de Lázaro? Marta e Maria. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não, fica tranquilo, não é? Pode ser antes, pode ser depois, vai dar certo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, mas ele mesmo morto, eu vou ressuscitar. Que é melhor ressuscitar um morto do que curar um doente. Vocês vão acreditar mais se eu ressuscitar um morto do que curar uma pessoa que está doente. Então Deus não se atrasa, Deus chega no tempo dele. E às vezes a gente não aceita isso por causa da nossa ansiedade desenfreada. E a gente vive numa época em que a crise de ansiedade está cada vez maior. O Brasil, o bloco do Mercosul, é o campeão, país campeão, batedor de tomar ansiolítico. Quer as coisas para ontem. Vai no restaurante, vai pro shopping, a fila menor. Pode ser nem a comida que eu quero. Aquela fila, quando dá a volta, estou sem tempo, estou sem paciência. Eu quero as coisas para ontem. Eu tenho rapidez. Meu relógio está desequilibrado. Meu relógio está descoordenado. Mas Deus, Ele diz, o seu relógio não é o meu. Não é do jeito que você quer. É do jeito que você precisa. Não é sobre você. Nem tudo que acontece no mundo é sobre a gente. Mas é sobre o propósito de Deus. E Deus tem um propósito. Ele não vai entrar nunca dentro da nossa caixa, dentro do nosso universo. A gente tem que se moldar para entrar no universo dele. E aí, Deus ele fala de novo no capítulo 2. Aliás, no capítulo 2, verso 1, ele diz: eu quero mais explicação. Abacuque não se convence. Será que ele é muito você? Olha o que ele diz, verso 1, capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deus responde de novo, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, coloque-a sobre tábuas, para que possa ser lida até quem passa correndo. Naquela época tivesse outdoor, né? Ele dizia: eu vou botar um outdoor ali. É para todo mundo ver, mas eu vou dizer, é para todo mundo ver. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Kairos, tempo de Deus. Tempo de Deus. Fica tranquilo, no tempo de Deus
vai se cumprir. Relaxa o coração, Abacuque. Apenas prega, apenas fala a profecia que eu te dei. Porque você é instrumento, você não é criador. Você é apenas um vaso, você é apenas um veículo. E é isso que nós somos. Nós somos vasos, nós somos veículos de Deus. A gente não é autor da nossa própria história. Quem escreve a nossa história é Jesus Cristo. Deixe Ele escrever a sua história em nome de Jesus. Quer ser feliz? Deixe Deus escrever a sua história. E aí o que ele diz? A visão, eis que, aí diz assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui ele está dizendo, ele se apressa em vir, ele virá e não tardará. Aqui ele não está falando de Jesus Cristo, aqui ele está falando de Nabucodonosor. Ele diz, vem um rei cruel e a coisa vai piorar. Você quer saber, pois eu vou falar. Você não está nem preparado para ouvir. Tem coisa que Deus não diz para a gente, sabe por quê? Porque a gente não está preparado para ouvir. E se a gente ouvir no tempo errado, a gente vai colocar tudo a perder, os planos de Deus na nossa vida. É por isso que ele fala no tempo certo. Mas Abacuque insistiu, Deus disse, eu vou te mostrar. Nabucodonosor vem. A alma não é reta, dele não é reta no Senhor. Ele é soberbo, eis o soberbo, ele é orgulhoso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Abacuque: o justo viverá pela fé. Sabe o que é que vai fazer a gente suportar tempos difíceis? Fé. Sabe o que é que vai fazer a gente se manter fiel, mesmo quando as circunstâncias dizem para a gente ser fiel? Fé. Sabe o que vai fazer com que eu confie em Deus, mesmo quando eu não consigo enxergar nenhuma luz no final do túnel? E às vezes isso acontece com a gente não enxerga nenhuma luz, e a gente quer dar o jeito do nosso jeito. Toda vez que isso aconteceu, deu errado. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, você vai ser pai no tempo certo. Aí a Sara começou a ficar velha. Não vai ser pai. Eu tenho idade para ser bisavó. Você é mãe? Não, peraí que eu vou dar um jeito, vou ajudar Deus. Vou arrumar uma serva aqui para ficar com meu marido e ter um filho do meu marido. Misericórdia. E foi isso que ela fez para ajudar a Deus. E você sabe a consequência dessa história e desse ato. Mas no tempo certo Deus deu o filho para Abraão. Sabe por quê? Porque a nossa agenda tem atrasos, a agenda de Deus jamais. Confie no tempo do Senhor. Ele teve que dizer, olha, vai piorar. Se quer saber, vai piorar. E deixa eu dizer uma coisa, o mundo vai piorar. A palavra de Deus diz, o mundo está de mal a pior. Aí às vezes a gente quer acreditar que o mundo está de bem a melhor. Não está. E sabe qual é o nosso problema também? A gente tem um problema. Nosso problema é o seguinte: querer resolver tudo pelo viés ideológico, filosófico. Fico pensando, sabe por que a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, ela revolucionou o mundo da sua época? Ela revolucionou o mundo da sua época com o poder do Espírito. Às vezes, os cristãos de hoje correm o risco de querer revolucionar o mundo em que vivemos com o poder do voto ou com viés ideológico. Eu vi as últimas eleições ali, misericórdia, não vou nem comentar. Você acompanhou? Gente da igreja brigando, gente que é irmão na fé brigando, famílias se deteriorando por tão pouco, por causa de um viés político ideológico, quando a Bíblia diz que o fim dos tempos não depende apenas disso. Aliás, a nossa bandeira é outra. A igreja de Atos entendeu isso e levantou uma única bandeira, que foi a bandeira de Jesus Cristo. Eu vi alguém falando aqui, muito
batismo, nenhum pastor, nenhum evangelista, vamos aumentar a questão aqui, nenhum evangelista conseguiu tal proeza até hoje. Sabe por quê? Porque não era o evangelista, não era o pastor. E podia ser qualquer pessoa, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o Espírito Santo. Não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre o Espírito Santo em nós e através de nós. O que nós precisamos hoje? A igreja de Atos não tinha metade das riquezas materiais que nós temos. Nós somos, graças a Deus, uma igreja rica. Somos. A mais pobre, comparada de Atos, é a mais rica. Mas a pergunta é, será que nós temos a unção que eles tinham? Será que nós temos essa vontade que eles tinham? Será que nós nos submetemos ao Senhor como eles se submetiam? Aqui Deus ele quis dizer para Abacuque: aprenda a se submeter ao Senhor e fica tranquilo, confie no tempo de Deus, não se apresse, não faça as coisas do seu jeito, não queira trazer Deus para o seu universo, não queira trazer Deus para colocar na sua caixa, ele não vai entrar, que ele é maior do que o universo. Imagina do que a sua caixa. Abacuque finalmente, depois de tanta coisa, ele entendeu. Sabe por quê? Porque ele questionou com a pessoa certa. Ele entendeu, sabe por quê? Porque ele foi atrás de quem podia solucionar os problemas dele. Às vezes a gente quer solucionar os nossos problemas com as pessoas erradas, nos lugares errados, fazendo coisas que não agradam a Deus e que envergonham o céu, com subterfúgio para tentar sair do problema, e a gente não percebe que está entrando num problema maior ainda. Não é assim que se resolve, não é num ato de rebeldia. Ele não foi rebelde, ele foi questionador. Rebelde não, você pode ser questionador, rebelde não seja. A rebeldia contra Deus só leva a ruim, mas a submissão completa a Deus leva à vitória em Jesus Cristo. E aí no capítulo 3, no verso 16, são 3 capítulos, é uma profecia curta. No primeiro capítulo ele questiona Deus, no segundo capítulo ele começa a entender. Ele faz um desenho de Deus para Deus. Às vezes a gente faz isso. Senhor, está aqui o desenho do Deus que eu quero. Aí Deus pega e faz um desenho também para ele e diz assim: o servo que eu preciso aqui. Você quer esse tipo de Deus? Mas você não está sendo o tipo de servo que você deveria ser. E aí no capítulo 3 ele se rende. E aí vem um texto clássico e o coração de todo o capítulo 3. E o desfecho dessa profecia curta, mas não cheia de lições para a nossa vida, né? Capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da videira, ainda que a colheita da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Ele diz ainda que tudo isso aconteça. O que ele diz? Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar altaneiramente. E ele encerra o capítulo dizendo: ao mestre de canto para instrumento de cordas. Ele pega a viola dele e diz assim: eu vou louvar o nome do Senhor. Sabe de uma coisa? Enquanto eu espero, eu louvo. Enquanto eu espero, eu me submeto. Sabe que a gente devia fazer a mesma coisa enquanto a gente espera a bênção chegar? Louve a Deus. Enquanto não vem aquilo que Ele já prometeu. Se Ele te deu alguma certeza, acredite, Ele vai cumprir. Deus, Ele não deixa os seus filhos sem resposta. Ele não deixa. No Kairos, no tempo de Deus, a resposta vai chegar. No
tempo de Deus, o milagre vai acontecer. E no tempo de Deus você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque não foi no momento que eu queria, não foi no momento da minha ansiedade crônica, não foi no momento que eu ia colocar tudo a perder, mas foi no momento que o Senhor programou. Porque além do milagre, Ele tem um propósito. Deus, Ele não tem só um milagre para acontecer na nossa vida, Ele tem um propósito. E a palavra diz que Abacuque finalmente confiou no propósito do Senhor e louvou e começou a louvar o nome do Senhor. Enquanto a bênção não vem, louve o nome do Senhor. Enquanto o milagre não vem, louve o nome do Senhor. Enquanto a doença não é curada, louve o nome do Senhor. Enquanto o emprego não aparece, enquanto aquele concurso dos sonhos você não é chamado, louve o nome do Senhor. Enquanto as coisas não funcionam do jeito que você sonhou, louve o nome do Senhor. Enquanto eu espero, eu louvo, eu me rendo. E essa é a canção que nós vamos cantar agora juntos. Assim como Abacuque encerrou a profecia dele, louvando o nome do Senhor, eu quero convidar você a encerrar o culto dessa manhã, louvando o nome do Senhor e cantando essa canção. Eu me rendo aos teus pés, porque Jesus Cristo é tudo que nós precisamos para viver. Cante, louve e faça dessa canção uma oração de submissão. E você vai ter a vitória dele. Amém? Vamos orar com os seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome, porque a tua palavra ela enche a nossa vida de esperança, mesmo quando nós não temos. A tua palavra, Senhor, ela consegue preencher os vazios existentes na nossa alma. A tua palavra ela consegue nos libertar, a tua palavra consegue nos curar, a tua palavra consegue nos fazer aceitar aquilo que não queremos aceitar, mas confiar no poder de Deus. Pai, estudamos sobre um profeta questionador. Vimos que não há problema em questionar, inclusive o Senhor se permite ser questionado. Mas, Senhor, encontramos também um profeta que, além de questionador, ele confiou. Ele entendeu que precisava confiar na tua soberania, e enquanto ele esperava as coisas se acalmarem, enquanto ele esperava uma solução para os problemas terrenos, ele começou a confiar no Senhor, ele começou a louvar o nome do Senhor. E por isso, Senhor, conforme essa canção que cantamos, que ela seja a nossa oração. Nós queremos nos render aos teus pés todos os dias, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Podemos ter tudo, mas sem Jesus não temos nada. Senhor, mas podemos não ter nada, mas se tivermos o Senhor, teremos todas as coisas. Nos ajuda a crer nessa palavra, nos ajuda a confiar nessa promessa. Se tem alguém aqui, Senhor, de repente que está ansioso, está aflito, angustiado, que esse texto encontre um espaço no coração e faça com que todos nós entendamos que a melhor coisa é confiar. Enquanto a gente espera, a gente exulta, a gente glorifica e a gente louva. Te pedimos a bênção sobre cada família aqui representada. Que o Senhor os blinde com o teu santo e bom Espírito. Nos dê um restante de sábado abençoado na tua presença e nos enche da tua graça. É o que nós te pedimos, agradecemos e o fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém.